Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Ampsi Podcast. E hoje com uma presença ilustre aqui de uma colega psiquiatra, psicoterapeuta e paliativista, a Luciana Pires de Lima. Na hora do ao vivo sempre acontece esses erros. Luciana Pires de Lima, seja muito bem-vinda. Me conta um pouquinho, primeiro assim, a sua formação, né? E como é que você foi chegando perto dos cuidados paliativos, que é uma área que você tem hoje atuado, além da psiquiatria e da psicologia, né? Então, como é que foi essa jornada para você, Luciana? Obrigada, Arthur, e ao AMPSE por esse convite para falar um pouquinho de hoje um tema que é um pouquinho emblemático na área da medicina. Né? Eu comecei minha formação, então, como médica, né? Sou formada há 18 anos. Na época, a psiquiatria ainda eram 2 anos, né, de residência. Então, eu fiz a formação e depois acabei fazendo uma especialização em dependência química e trabalhei por um longo período com a dependência química, mas é uma clínica bem difícil, né? E aí, em 2016, eu comecei a ir para uma parte mais da psicossomática e, coincidentemente, eu fui trabalhar num hospital aqui de São Paulo, né, que tinha muito essa interface com a psicossomática. Eu era responsável, era médica psiquiatra num setor de transplante de órgãos, né? E foi dali que começou o meu interesse pelos cuidados paliativos. Né? Eu via essa jornada pelo adoecimento dos pacientes, então atravessado por uma questão psicossomática, mas que chegava num determinado ponto ali que se fazia necessário a atuação de um médico paliativista, né? E ali começou o meu interesse, tanto pelo luto, pelos cuidados paliativos, eu acabei fazendo a formação também, então, nessa pós, né? Que Graduação. legal, Luciana. E me conta um pouquinho o que são cuidados paliativos, porque apesar de ser uma área que já tem muita evidência, muito trabalho recentemente, né, e cada vez tem crescido mais, é também uma área que talvez poucas pessoas conheçam formalmente o que significa, né? Então você pode contar para a gente um pouquinho o que é os cuidados paliativos? Eu vou talvez trazer uma interrogação para todo mundo. Acho que quem escuta de cuidados paliativos pensa que cuidados paliativos é um profissional que atua no fim de vida, né? E na verdade não é isso, né? A gente entra com os cuidados paliativos quando a gente tem duas grandes perguntas, que é uma delas, a gente está diante de uma doença que pode ser ameaçadora da vida e que ela é crônica? Então, eu vou abrir aqui só uma nuvenzinha aqui de pensamentos, porque a gente pode transitar por isso. Então, assim, se a resposta é sim, eu estou diante de um paciente que ele tem uma doença crônica e que essa doença crônica pode ser ameaçadora da vida, ou pode ser também uma doença aguda, mas que você vê um potencial de ser ameaçador da vida. Se a resposta é sim, esse paciente já é candidato a iniciar um cuidado paliativo em paralelo com o cuidado de tratamento, né? Por que eu estou falando um cuidado de tratamento? Porque muitas pessoas acham que cuidados paliativos é para fim de vida e quando não se tem mais nada a fazer pelo paciente, o que é muito diferente, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Uma outra pergunta que a gente faz é: você se surpreenderia se o seu paciente morresse em 1 ano? Se a resposta é não, eu não me surpreenderia, esse paciente também é candidato a uma assistência paliativa, né? Então, acho que permeia essa ideia de que, vou repetir, né, cuidados paliativos é só para fim de vida ou quando não se tem mais nada a fazer, e na verdade não é isso. Né? O cuidados paliativos ele vem para tentar melhorar a qualidade de vida de um paciente enquanto ainda há vida.
E se ainda há vida por 10 anos, 20 anos, não importa, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, doenças, vou começar com as doenças clínicas para depois a gente falar um pouquinho das doenças psiquiátricas, né? Quando tem um paciente diabético, uma doença autoimune, uma insuficiência cardíaca, uma DPOC. Então, a gente está diante de uma doença que é ameaçadora da vida, né? Não é só de um câncer, por exemplo, do que é um outro viés de que muitas pessoas acreditam que o cuidados paliativos vem aí, né? Trabalha só com doenças oncológicas. Então, a gente está diante de um paciente que tem uma doença que potencialmente é ameaçadora, e o que a gente pode ofertar para esse paciente enquanto ele está aqui, né? Ainda ele tem vida. Ele pode viver mais 30 anos, isso não importa, né? Mas a gente pode pensar junto quais são as possibilidades que ele pode transitar pela jornada dele de tratamento, do adoecimento, que pode ofertar para ele uma melhor qualidade de vida. Quando a gente pensa em pacientes psiquiátricos, né, a gente está diante de várias doenças que são ameaçadoras e que são crônicas, né? Se a gente pega a esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, os transtornos alimentares que são muito graves, né? A gente também está diante de doenças crônicas e ameaçadoras, né? Às vezes num surto, ele pode tomar atitudes que podem ameaçar a vida dele. Mas nesse momento, cuidados paliativos, ele vem para ver o que faz sentido para o paciente dentro do adoecimento dele, dentro do tratamento dele, e entra, inclusive, uma área que é do Arthur aqui, que é a medicina do estilo de vida. Como que a gente pode integrar, e a gente tenta integrar um pouco, né? O que eu posso melhorar a qualidade desse paciente, da vida desse paciente, né? Durante o processo de adoecimento dele. Eu imagino que, do ponto de vista psicológico, emocional, a comunicação de um diagnóstico, né, de uma doença crônica que possa colocar em risco a vida desta pessoa, deve ser algo que tem um certo cuidado para ser feito, né? Como é que você, considerando a tua formação, né, você acompanha esse tipo de comunicação, ou você acompanha depois que a comunicação é feita? Pensando até no público que está nos assistindo, de psicólogos, como a gente pode olhar para essa comunicação de uma maneira muito humana e privilegiando justamente a vida, porque enquanto há vida, há o que fazer, né? Exato. Essa coisa de não há o que fazer, eu sempre discordei, sempre há o que fazer. Isso. Talvez não seja na linha de um tratamento curativo, Exato. Mas há, sim, com certeza, Exato. o provimento de qualidade de vida, de ampliação de repertório em vida. Exato, exatamente. Você trouxe um ponto importante, né? E se a gente pegar a medicina, pouquíssimas doenças têm cura, né? A gente trabalha muito mais numa linha de controle de doença, né? Controle de sintomas, do que cura total de uma doença. Então, só dali a gente vê o quanto que o cuidado paliativo é importante, e a medicina do estilo de vida também, né? Então, quando você faz essa pergunta, assim, como é que a gente comunica, essa é uma das, vou chamar do guarda-chuva, uma pontinha do guarda-chuva do cuidados paliativos, que é a comunicação de más notícias e uma comunicação não violenta, né? Porque muitas vezes a gente vê comunicar um diagnóstico, que é o que você estava falando, né? Às vezes, para mim, que eu entendo, né? Eu, quanto profissional, eu entendo do diagnóstico, parece muito simples, mas quem está recebendo essa notícia é devastador, né? Porque, assim, a pessoa, a gente sabe que depois, em algum momento, aí para vocês que estão assistindo esse podcast, vocês vão saber que a gente vai falar um pouquinho de luto num outro momento, num outro podcast. A gente vai ver, assim, que o quanto, né, que às vezes essa notícia vai afetar, né,
consideravelmente como que é o enfrentamento da doença desse paciente. Isso a gente vê muito. Dependendo do jeito como a gente comunica, pode ser, inclusive, atravessa por uma ordem mais na linha do traumático, né? E essa pessoa enfrenta esse tratamento e esse diagnóstico de uma forma muito complicada. Diferente de se a gente faz uma comunicação muito mais acolhedora, perguntando o que o paciente gostaria de saber sobre a patologia dele, porque às vezes o paciente naquele momento, ele vai nos sinalizando que ele não tem recursos para receber aquela notícia, né? Então, a gente vai perguntando, a gente vai fazendo pausas, a gente vai falando o que é importante para você saber do seu diagnóstico. A gente vai junto com o paciente fazendo essa comunicação. E não esquecer do familiar. Porque quando a gente está diante de doença crônica, envolve a família sim. Né? Se a gente acha que, por exemplo, uma pessoa com uma obesidade mórbida, por exemplo, a gente não envolveu o familiar, dificilmente esse paciente tem condições de se alimentar de uma maneira adequada, porque às vezes é toda a família que se alimenta errado, né? Então a gente precisa trazer esse familiar junto. E a comunicação da notícia do diagnóstico também atravessa pelo familiar. Às vezes muitos pacientes, eles recebem muito bem o diagnóstico, aí eu vou trazer um contraponto, né? O paciente às vezes recebe muito bem o diagnóstico, mas o familiar não. E a forma como o familiar está enfrentando o diagnóstico do paciente interfere consideravelmente no tratamento, porque muitas vezes não entende, boicota. Vamos pegar um pouquinho a área da psiquiatria, né? Quantos pacientes nossos chegam nos nossos consultórios dizendo: minha mãe fica perguntando por que eu estou tomando esse remédio aqui? Por que eu não paro? Né? Por que eu ainda estou tomando, já não posso eu mesma reduzir? Né? Então, o quanto que é importante essa união junto com a família quando a gente está enfrentando um diagnóstico de uma doença crônica, ou como eu falei mesmo, aguda, mas que pode sim ser ameaçadora da vida. Né? Que interessante. É um desafio enorme e provavelmente o trabalho em equipe é fundamental, né? Isso. Trazer um pouquinho, Luciana, como é que é Vamos falar de cuidados paliativos, mas primeiro no hospital, porque você pode fazer cuidados paliativos também no consultório. Ou em casa, né? Dependendo, enfim, são múltiplas abordagens. Mas pensando aqui na prática hospitalar, né? Um psicólogo, por exemplo, que seja um psicólogo que deseje trabalhar no hospital, possivelmente não só na psicologia hospitalar clássica, né, dando assistência aos pacientes que estão internados, mas com esse foco nos cuidados paliativos. Como é que seria essa participação junto à equipe, até com o psiquiatra, esse diálogo? Como é que seria isso? Uhum. Acho que você fez duas perguntas. Você trouxe 2 pontos importantes, né? Como que é a nossa atuação no hospital, e aí eu vou falar da nossa atuação fora do hospital. Sim. E acaba o que eu vou dizer, acaba invadindo um pouco a área do hospital também. Então, no hospital, primeiro, para o psicólogo, né, que tem a formação, então, em psicologia hospitalar, acredito que só quando a gente faz aquela pergunta, estamos diante de uma doença crônica, ele já está fazendo cuidados paliativos e nem sabe que está. Né? Porque ele vai lá, ele vai ouvir como é que está sendo para esse paciente toda a doença dele, como que está sendo a jornada por esse tratamento, né? Ele já faz cuidados paliativos, mas não sabe. Por quê? Porque ele também está levando um pouco de qualidade de vida para esse paciente, ouvindo, acolhendo, né? Podendo ouvir o sofrimento desse familiar, né? E
acho que um ponto importante é ele começar a perceber se esse paciente, muitas vezes, vamos para uma linha mais de um fim de vida agora, né? Esse paciente já não quer mais fazer alguns tipos de tratamento proposto, ele acha que não faz mais sentido e tal. O psicólogo, ele vai identificar, né, se esse paciente, será que ele não está deprimido? E merece uma assistência psiquiátrica também, e por isso que ele está pensando dessa forma com relação ao tratamento dele, né? Muitas vezes a gente tem mais psicólogos, né, no hospital do que psiquiatra. Então, eles são os principais, entre aspas, diagnosticadores, não existe essa palavra, mas assim, para identificar, né, um possível transtorno mental e que pode, então, interferir nesse tratamento. E muitas vezes são eles, com essa escuta, né, melhor do paciente, porque a gente sabe que na formação médica, poucos médicos têm esse ouvido um pouquinho mais acolhedor, apurado, para perceber ali e ter o tempo que o paciente às vezes quer contar para nós, né, todo o sofrimento dele. O psicólogo, a formação dele é para isso. Então, eles são os principais canais de identificação de que esse paciente está evoluindo mal quanto às questões emocionais e que aí, então, essas questões emocionais que podem ter um desarranjo, levando, então, a um transtorno mental, como uma ansiedade, uma depressão, por exemplo, que é o que a gente mais observa, né? Ele precisa, então, de uma assistência psiquiátrica. E aí, naquele momento, o paciente, ele perde um pouco a autonomia dele de decidir sobre os próximos passos de um tratamento, por exemplo, limitação de terapêutica. Então, por exemplo, um paciente que faz diálise está mais deprimido, está cansado pelo tratamento e ele fala que não quer mais fazer diálise, né? Se ele tiver num processo mais depressivo, nós, quanto psiquiatra, a gente precisa melhorar, né, o quadro dele depressivo e depois avaliar a autonomia. Então, qual que é o papel do psiquiatra no hospital para definição, né, no cuidado paliativo? Então, quando eu falo do guarda-chuvinha, uma das pontes do guarda-chuvinha. Então, essa comunicação pode ser feita junto, eu sou chamada várias vezes para comunicar junto com os colegas oncologistas, ou mesmo dentro do transplante de órgãos, né? Para a gente fazer a comunicação. Uma outra ponta, né, é a avaliação da autonomia do paciente. Então, esse paciente, ele é autônomo para ele responder que ele não quer mais continuar, por exemplo, se a gente pega, então, no setor de oncologia, eu não quero mais continuar fazendo rádio, não quero mais continuar fazendo químio. E aí, nesse momento, o psiquiatra, ele é fundamental, porque é esse profissional que vai definir se ele tem ou não autonomia de decidir. Então, se ele estiver passando por um processo depressivo, primeiro a gente trata a depressão, vê como é que ele fica, se ele se mantiver, aí vamos supor, ele era autônomo parcialmente, né, por conta da depressão, tudo, ele se tornou autônomo e agora ele pode decidir se ele quer continuar com o tratamento ou não. Um paciente com esquizofrenia, em surto, né, ele está com sintomas aflorados aí, dos sintomas psicóticos dele, ele não tem autonomia para decidir, né? Primeiro a gente vai melhorar os sintomas e depois a gente vai rever se ele tem condições de decidir ou não. Nesse caso, não tem condições de decidir. A gente convoca a família, a gente vai explicando para a família como que são os próximos passos do tratamento e tudo isso, eu estou falando na área psiquiátrica, mas tudo isso é feito em conjunto com o psicólogo. Não tem como trabalhar sozinho.
a gente faz sempre em conjunto, né? A gente traz sempre, por exemplo, o terapeuta ocupacional, para pensar num paciente que vai ser deshospitalizado, o que a gente pode adaptar na casa dele para que a vida e a qualidade de vida dele dentro de casa seja melhor, né? O fisioterapeuta, o nutricionista, muitos desses pacientes em doença crônica têm dificuldade para se alimentar, a fono, né? Então, é todo um trabalho em conjunto. E quando você pergunta como que o psicólogo pode atuar, na verdade, ele é fundamental até para a tomada de decisão, né? Como que a gente vai seguir com o tratamento desse paciente. E aí vamos pegar, então, supondo que a gente vai fazer esse tratamento, esse cuidado paliativo em casa. Então, já falamos um pouquinho de hospital, vamos falar um pouquinho fora do hospital. Como é que é esse cuidado? Como é que ele acontece e como é que existe justamente essa ponte, essa relação com o psicólogo, que vai atuar também nesses casos? Eu acho que a gente já faz cuidados paliativos, a gente nem imagina que estamos ali no dia a dia fazendo. Né? Quando o paciente chega, né, no nosso consultório e a gente já está diante ali de um diagnóstico mais grave, né, seja clínico ou psiquiátrico, a gente faz cuidados paliativos já, né, porque a gente tenta alinhar junto com o paciente ampliação de repertório de vida para ele, o que faz sentido para ele, né? Como que ele pode se ajustar dentro do trabalho, das relações familiares, das relações amorosas. A gente já faz isso, porque o cuidados paliativos é busca de qualidade de vida, né? E aí, de novo, como eu falei, enquanto a vida, né? Então a gente faz isso e nem sabe que todo mundo aqui é paliativista. Ninguém sabe que é, né? Agora, se a gente pensar assim, né? Aí eu acho que pensando um pouquinho mais numa doença já caminhando para um fim de vida, é isso que você quis dizer? Isso. Tá, já caminhando para um fim de vida. O suporte, né, do psicólogo, nesse momento, muitas vezes é mais para a família, né, do que para o próprio paciente. Porque se a gente pensar que um paciente já está caminhando para um fim de vida, vamos pensar numa demência, um Alzheimer avançado, né? O paciente pouco interage, né? E a gente está caminhando ali, olha, será que a sonda faz sentido para ele? Será que fazer uma gastrostomia faz sentido? E aí, só um parênteses, gastrostomia, para quem não sabe, é colocar uma sondinha direto ali no estômago para que ele seja alimentado. Né? Então, essas perguntas que a gente vai fazendo. O que causa... São medidas que a gente faz que não vai mudar o curso de doença. Será que eu preciso ficar, por exemplo, numa infecção, eu preciso ficar escalonando vários antibióticos até ele ter, sei lá, uma alteração renal importante e aquela alteração pelo excesso de medicamento vai causar mais dano do que benefícios, né? Então, essa pergunta a gente vai fazendo. Então, nesse momento, quando vai caminhando mais para um fim de vida, a gente observa que o psicólogo ele tem uma atuação muito grande na família, né? Porque esse paciente já está caminhando mesmo, onde muitas vezes ele entra num delírio, tem mais dificuldade ali de interagir, e o psicólogo é fundamental pelo suporte familiar. Quando a gente pensa um pouquinho na psiquiatria, né, isso que eu estou falando, assim, dos efeitos colaterais, a gente faz isso, né? A gente vai pensando o que é melhor para esse paciente. Essa medicação aqui talvez seria ótima para ele. Para a doença dele, mas para ele não, né? Que é essa pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que focar na pessoa, no sujeito e não na doença. Aquela doença é tratada com este guideline, né? Mas para esse paciente não cabe.
Você está trazendo um dos fundamentos mais atualizados da prática médica, que também, certamente, serve para a psicologia, que é a medicina ou a psicologia centrada na pessoa. Né? Exato. Existe uma pessoa atrás dessa doença. Né? A gente tem que tratar a pessoa. A pessoa. Então, os objetivos às vezes são diferentes. E esse olhar, essa escuta reflexiva, ampliada, empática, né, com o paciente é fundamental. Sim. E esse diálogo com a psicologia, com certeza, sim, é importante. E você mesmo muito bem pontuou, né, no trato com a família, sobretudo em fase de final de vida, né, alinhando expectativas, né, antecipando perguntas que vão surgir, dando espaço para desabafos, né. Isso tudo é muito importante. Que trabalho bonito que você faz. E pegando um pouquinho até para já dando o spoiler do próximo podcast, né? O psicólogo, ele vai dando também um suporte importante para essa família, até mesmo para evitar futuramente um luto complicado, né? Porque quem passa por um processo de adoecimento tão grave, seja o paciente ou a família, existe aí uma possibilidade de um luto complicado no futuro. E se ele já tem uma escuta, né, um acolhimento dessa família, a chance de se tornar um luto complicado diminui consideravelmente, né? Se a gente pensa, de novo, vou puxar um pouquinho, né? Se a gente pensa também a atuação desse psicólogo, né? Antes mesmo do final de vida, a gente pode perceber que esses pacientes, eles caminham também para um final de vida melhor. A gente observa em estudos aí, até em estudos pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil hoje, dentro dos 81 países, que no estudo eles veem qualidade de morte, e aí quando a gente pensa em qualidade de morte nesse estudo, uma das variáveis foi escuta psicológica, acompanhamento desses pacientes durante o processo de adoecimento. O Brasil só perde para 2 países dos 81, que é Líbia e Paraguai. Ele está muito abaixo, porque nós não temos, infelizmente, uma assistência adequada quando o paciente tem uma doença crônica e que vai merecer um tratamento por um longo período de tempo, né? Infelizmente, nós não temos psicólogos ofertados no SUS de uma maneira onde pudesse garantir uma qualidade de morte melhor. Né? Que dado importante que você traz para a gente, né, Luciana? É um mar de possibilidades de atuação. Acho que você vai ter que voltar aqui em outros momentos para comentar um pouquinho mais dessa jornada. Claro. E te agradecer muito Obrigada, pela oportunidade de escutar, né, de maneira muito empática, esse trabalho bonito que você faz. E queria te pedir para deixar uma mensagem final para os psicólogos que estiverem nos assistindo, uma mensagem que você queira deixar para eles. Sim, eu acho que, né, eu sou uma entusiasta desse tratamento mais integral ao paciente. Para isso nada melhor aí, né, do que essa união com a psicologia, onde eu costumo dizer que o estetoscópio do psicólogo e do psiquiatra é o nosso ouvido, e o nosso ouvido que dá tempo para o paciente falar, que a gente pode, então, acolher, e que nós somos, né, fundamentais para que essa qualidade de vida dentro de uma jornada de um adoecimento mais complicado, ela se torne menos complicada. Né? Então, acho que é essa a mensagem, e dizer a vocês que depois, assim, refletindo, todo mundo, no fundo, faz um pouquinho de cuidados paliativos sem saber que faz. Então, é trazer essa qualidade, isso os psicólogos, eles fazem e fazem muito bem, só de ofertar, né, generosamente esse ouvido que pode acolher e que pode aguentar o sofrimento dos pacientes.
Muito agradecido pela estimulante conversa por aqui. Então Obrigada, fique atento Danilo. aos próximos episódios do nosso AMPSI Podcast. Espero vocês por lá. Obrigada. Tchau, tchau.